que a gente percebe é o seguinte: aquela compra que não tem muita graça, que é produto de limpeza, material do dia a dia, perdeu bastante o sentido de você ir até uma loja física para fazer, né? Resta aquela experiência de você ir lá comprar algum produto ou tempero para fazer um prato em casa, né? Ou naquele empório mais sofisticado, né? Obviamente essa é mais do que uma compra, é uma experiência. O comércio online ganhou ainda mais força com a pandemia da Covid-19, de acordo com a pesquisa realizada pela CNDL e o SPC Brasil. Em 2021, 91% dos internautas brasileiros realizaram alguma compra pela internet. E o frete grátis de produtos e o delivery de comida foram os principais impulsionadores das compras na internet. A comida por delivery foi a categoria do comércio eletrônico que mais cresceu, passando de 30% em 2019 para 55% em 2021. Já a opção de frete grátis foi o fator mais determinante na hora de escolher uma loja online, citado por 45% dos entrevistados. Outra pesquisa realizada pela Globo mostra que comodidade, praticidade e economia de tempo são os principais motivos para o uso do serviço de entrega. Mas com o fim do estado de emergência em saúde pública, será que os consumidores brasileiros seguirão com o hábito de usar o delivery? Eu sou Fernanda Peregrino e no programa de hoje vamos saber quais os hábitos de consumo da pandemia vieram para ficar e qual o destino dos apps de entrega. O Varejo S.A. Podcast recebe Vinícius Pessim, criador da Logtech Eu Entrego, e Thiago Falanga, diretor executivo e sócio da agência Corbis, especializada em digital commerce. Aumenta o som e fica ligado neste bate-papo. Varejo S.A. Podcast, episódio 42, o futuro dos apps de delivery. Eu quero dar as boas-vindas ao Thiago Falanga, diretor executivo da Corbis. Thiago, seja muito bem-vindo ao Varejo S.A. Podcast e eu gostaria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes. Olá, Fernanda, tudo bem? Primeiro, quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto bastante, sobre aplicativo de venda para o mercado online. Eu estou, desde 2016, trabalhando para desenvolver esse mercado, para que as pessoas possam comprar melhor através de uma experiência de aplicativo. Tá? Eu tenho uma empresa que desenvolve aplicativo para o varejo online. A gente tem uma plataforma uma plataforma SaaS de aplicativo mobile para o mercado online, onde a gente desenvolve os clientes para que eles possam oferecer uma melhor experiência na compra online. Tá? Hoje a gente tem mais de 100 clientes utilizando a nossa plataforma. É uma plataforma SaaS, porque a gente entendeu lá em 2016 para que a gente conseguisse ter uma penetração maior no mercado, oferecer um produto melhor para o mercado, a gente precisaria trabalhar no modelo de assinatura, modelo com menos atrito. Hoje a nossa plataforma aí é utilizada por mais de 100 clientes, e o ano passado a gente atingiu uma marca super legal de transacionar na plataforma mais de R$1 bilhão, né? Então estamos falando de 10 dígitos. No ano passado, em 2021, eu fiz o M&A com a Corbis, né? Então hoje eu ocupo ali a cadeira responsável pelo desenvolvimento de produto da empresa. Além da nossa plataforma SaaS, a gente também desenvolve aplicativos sob demanda para os clientes, né? Então, um aplicativo totalmente customizado para cada tipo de cliente. E antes de eu me envolver nessa aventura, nessa experiência de aplicativos, eu trabalhei por 12 anos no mercado, na indústria de bens de consumo e na indústria de tecnologia e marketing digital, empresas como a Whirlpool, Microsoft e a AOL. Bacana, bem-vindo. Bom, Obrigado. Também quero dar as boas-vindas ao Vinícius Pessim, que é fundador da Eu Entrego, mas essa não é a primeira vez do Vinícius Pessim aqui no Varejo S.A. Podcast. O Vinícius, ele participou do primeiro episódio. Vinícius, seja muito bem-vindo, 41 episódios depois, ao Varejo S.A. Podcast. Bom, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade. Você sabe o quanto eu sou admirador do trabalho de vocês. E fico orgulhoso, né, depois de estrear o podcast, 41 edições depois está voltando, que significa que o podcast é um grande sucesso. Vamos multiplicar conhecimento. Enfim, você já me apresentou, eu sou fundador
da Eu Entrego. A Eu Entrego é um aplicativo que conecta entregadores autônomos a varejistas que demandam entregas dos seus produtos, né? E durante a pandemia a gente acabou se tornando mais relevante ainda do que a gente já vinha sendo para o varejo nacional. Bora conversar. Bom, vocês que estão vindo aí, a gente já sabe que a gente está muito bem acompanhado de gente aí que entende bastante do mercado de entrega de comércio eletrônico. Bom, queria começar com você, Thiago, na primeira pergunta, que é o seguinte, quando eu pensei nessa pauta, eu fiquei pensando que o comércio eletrônico, né, ele exerceu um papel importantíssimo no período da pandemia, né, tanto é que ele foi acelerado, né, e agora nós estávamos bastante saudosos de ir para a rua, né, está vendo aí o pessoal nas ruas, andando livremente, e eu queria saber como é que está agora o comércio eletrônico no Brasil, né, ele continua mantendo o seu desempenho ou não deu uma caída agora que as pessoas voltaram para a rua, justamente para satisfazer esse desejo de liberdade mesmo? Sim, não, sem dúvida, né? Hoje está um dia de frio, né? Então a gente quer ficar em casa, a gente vai comprar tudo pelo aplicativo, né? Mas de fato a gente, depois de uma pandemia como essa, a gente quer ir para a rua, né? O que acontece? A gente viveu 2 anos de uma aceleração fortíssima do mercado online, né? Cresceu muito. Esse ano a gente continua crescendo e vai continuar crescendo, né? A gente tem alguns dados aqui de mercado mesmo. Se você pegar o primeiro trimestre desse ano comparado com o ano passado, a gente está crescendo 12%, né? Então é um crescimento que segue relevante. Você tem aí uma penetração das pessoas comprando mais pela internet ainda, não tem jeito, a gente bateu aí uma penetração nos últimos 12 meses, na média móvel aí de 12%. Então o brasileiro, ele continua sim comprando online, agora a gente vai crescer um pouco menos do que a gente cresceu nos 2 últimos anos. Tá? Como você mesmo falou, Fernanda, esse movimento de seguir a compra, ele envolve muito a tal da praticidade, né? A gente entendeu, o brasileiro entendeu o quanto prático é comprar pela internet, né? Hoje em dia a gente trabalha com entregas mais rápidas, ou com janelas de entrega melhores, então eu consigo hoje me planejar para receber um produto na minha casa no horário que eu sei que eu vou estar em casa, tá? Então a gente segue sim esse crescimento. Quando a gente pula ali para o varejo de app de delivery, por exemplo, por mais que o Brasil hoje está apontando um crescimento aí na casa de 10%, né, no varejo online como um todo, quando a gente entra no segmento de alimentos e bebidas, esse crescimento vai para 18%. Então, as pessoas seguem dando uma prioridade em comprar alimentos e bebidas diretamente da sua casa. Vinícius, e o desempenho do comércio eletrônico está intimamente ligado com o desempenho também do serviço de entrega, né? Como que você vê agora o futuro dos apps de entrega e do próprio serviço de entrega, né? Na nossa pesquisa no ano passado de consumo online, um dos dados que me chamou a atenção e que tem muito a ver com o serviço de entrega, é que 30% das pessoas já estavam fazendo compras de supermercado através da internet, ou seja, esperando também a entrega em casa. Assim, você vê que isso continua, é uma tendência que segue? O ano de 2020 foi marcante, né, não só, obviamente, pela pandemia, que foi um momento muito difícil, né, para todos nós, mas no negócio, né, de delivery, ele significou uma aceleração gigantesca, né? As pessoas presas em casa, né, evitando sair, alguns segmentos do comércio fechados. Isso acabou trazendo para o digital um consumidor que até então tinha alguma resistência, né? O que a gente experimentou, né, a partir do segundo trimestre do ano passado, quando o comércio físico começa a reabrir, né, de maneira mais forte, que uma parte importante desse novo consumidor online ficou nas plataformas. Ou seja, ele experimentou uma conveniência que lhe agradou, que no primeiro momento foi por necessidade, né, e ele acabou percebendo que funciona, que ganha tempo, que gera aí um benefício de conforto, de comodidade. Isso acabou gerando
uma pressão maior para os serviços de delivery, né? Ou seja, hoje a gente escuta muito que o delivery é a última fronteira da experiência do cliente, né? Então, você tem, como no exemplo da Corebiz, todo um cuidado de ter uma plataforma, um aplicativo que reduza o atrito, que dê uma experiência de compra fluida, mas se você, nessa última perna, né, da jornada, você cometer um erro, né, todo esse momento mágico de uma grande experiência online se transforma num momento trágico. Então, eu acho que hoje o nosso grande desafio, e isso só é possível ser enfrentado com muita tecnologia, é você conseguir, de verdade, fazer com que a experiência da entrega seja uma experiência mágica e não uma experiência trágica, né? Você pode jogar fora toda uma boa experiência online se o produto chegar fora do prazo, se chegar danificado, né? Ou a experiência do recebimento desse produto seja frustrado. Então, hoje aqui na Entrega, o nosso grande desafio, né, ele é fazer com que esta última milha, né, de entrega, literalmente, seja um momento mágico. Esse movimento do supermercado, eu acho muito interessante, porque eu já trabalho com 10 clientes de supermercados, pequeno, médio, grande, com aplicativo, né, e a gente viu tudo isso que o Vinícius falou se transformando, né, a gente participou desse movimento. E, de fato, uma das coisas que ajudaram muito, que a pandemia trouxe junto, e que eu acho que é o que vai ajudar a gente a manter essa compra online para supermercado especificamente, é a entrega, é o que o Vinícius falou. E é essa capacidade da gente ter uma entrega rápida quando precisa, né? A capacidade de a gente ter uma entrega rápida quando precisa e a capacidade da gente ter uma janela de entrega ideal para o nosso consumidor, né? Porque com a pandemia, todo mundo em casa, ficou fácil comprar online no supermercado, porque a hora que chegar eu vou estar em casa. Agora a gente voltando para o escritório físico, ou saindo muito mais de casa, a necessidade de eu conseguir agendar aquele horário que eu sei que eu vou estar em casa vai ajudar muito a gente conseguir aumentar essa penetração de compra de supermercado. Eu ia perguntar se vocês percebem que, principalmente você, Vinícius, se para você a demanda de entrega continuou, aumentou, enfim, como é que tem sido a sua experiência, já que você está nessa ponta aí do last mile? A gente, obviamente, no período de pandemia, o crescimento foi um crescimento exponencial, né, mas a gente continua crescendo em ritmo menor, né, porque tem uma série de experiências que, com a reabertura do varejo físico, as pessoas, inclusive, estavam represadas, né, o desejo de você voltar a um restaurante ou, eventualmente, fazer uma compra num estabelecimento de loja física, né, ou mesmo em supermercados, né, o que a gente percebe é o seguinte: aquela compra que não tem muita graça, que é produto de limpeza, material do dia a dia, perdeu bastante o sentido de você ir até uma loja física para fazer, né? Resta aquela experiência de você ir lá comprar algum produto ou tempero para fazer um prato em casa, né? Ou naquele empório mais sofisticado, né? Obviamente essa é mais do que uma compra, é uma experiência. Então, a gente já vinha no negócio de plataforma de delivery crescendo no ritmo do e-commerce, do digital, e esse é um setor que talvez seja um dos menos afetados nos momentos de recessão, e a gente continua crescendo. Com essa percepção, uma parte importante do online, do novo consumidor online que acessou essas plataformas no primeiro momento de maneira forçada pelo lockdown, gostou da experiência, o que torna para a gente um desafio constante de aprimoramento, né? Por exemplo, essa questão que o Thiago relatou de previsibilidade da entrega é algo que a gente teve que aprimorar muito nos últimos anos, né? Então, se você não está em casa, pelo próprio aplicativo, você poder ou cancelar a entrega ou trocar o endereço da entrega para o escritório, por exemplo, né? Só que aí você cria uma facilidade e um risco de fraude, né? Você tem que autenticar esse consumidor
para que eventualmente um fraudador não mude o endereço da entrega e fique com o produto comprado, né? Então, tem todos os desdobramentos que a conveniência cria, né? E os riscos que a gente precisa, com tecnologia, assumir. Entrega segura, com códigos para você confirmar que o produto foi entregue para a pessoa certa, etc. Então, esse é um fenômeno que, do ponto de vista de crescimento, a gente entende que é irreversível, vai estar cada vez mais presente na vida do varejo, né? Mas cada vez mais com desafios, né? Quanto mais rápida a entrega, mais complexa ela se torna, né? Quando você tem tempo para roteirizar, consolidar a carga, encontrar os melhores momentos de entrega e os melhores caminhos da sua entrega, o desafio fica mais fácil. Quando você tem algumas horas ou alguns minutos para realizar uma entrega, a complexidade fica maior ainda, e aí análise de dados, tecnologia, enfim, vai estar cada vez mais presente nessa experiência. Vocês acabaram trazendo uma pergunta que eu tinha previsto para falar já no final do programa, mas já vamos então tocar essa bola aí, que é as inovações que surgiram aí com esse movimento de aceleração da digitalização, de preferência, de comodidade, de receber o produto em casa, enfim, de preferir a experiência quando vai à loja. Me conta um pouco das inovações que surgiram aí, tanto no mercado eletrônico e também no mercado de entrega, né? Existe um esforço enorme hoje em dia somente dos grandes varejistas, de entregar em 2 horas, em São Paulo, por exemplo, ou então, até em 2 dias. Eu vi outro dia que esse é um esforço que o Mercado Livre tem alcançado, né, de entregar até em 2 dias em todo o Brasil. E também, Thiago, do ponto de vista aí do desenvolvimento dos aplicativos, o Vinícius falou muito dessa questão da tecnologia, que exige todo um cuidado para garantir que a entrega seja feita para quem comprou, né, e que não haja fraudes e tal. Então, queria que vocês comentassem dessas inovações e dessas tecnologias de segurança, para que a compra online aconteça de forma segura. Vamos lá, legal. Você comentou do Mercado Livre, Fernanda. Outro dia eu estava na Ilhabela, e aí o carro do Mercado Livre amarelinho fazendo entrega lá, e aí me falaram que você compra um dia, no dia seguinte você recebe lá, né? Então, assim, é surreal o que tem acontecido em relação à entrega. Desculpa, eu acho que essa experiência do same-day delivery, de entregar rápido, é algo que os grandes já estão fazendo. Então, e como os grandes são acessados pela maioria das pessoas, né? Então o brasileiro já está um pouco mal acostumado, já sabe que isso é uma realidade. Tá? O que eu acho que a gente vai vir muito em tecnologia e inovação, que já está acontecendo e cada vez vai acontecer mais, é a questão de dados para recomendar o produto certo ou o restaurante certo para aquela pessoa. Porque aqui vai começar a se tornar cada vez mais o maior desafio, né? Eu entro ali no aplicativo de restaurante e eu tenho uma dificuldade de buscar um restaurante, né? Porque são tantas opções. Então, se aquele aplicativo, ele entende o meu comportamento, o que eu gosto, e consegue dispor ali numa página inicial para eu conseguir achar fácil, aquilo vai fazer com que eu volte mais vezes naquele produto e compre mais vezes naqueles restaurantes, né, naquelas opções de restaurantes. Tem um dado muito legal que fala de restaurante, que sei lá, acho que 50% ou 60% das pessoas, elas querem experimentar um restaurante num aplicativo para depois ir fisicamente nesse restaurante. Então, vamos lá, né? Já estamos falando aqui do on e do off, se conectando como tem que ser, né? Então, isso é muito importante. Em relação à segurança de uso de app e toda a parte de criptografia, de dados, de API, segurança, a gente vive aí o Brasil, né? Como sempre foi, e agora está mais latente. O país, o segundo país, terceiro país que tem o maior número de ataques, né? Então, uma preocupação constante de todo mundo, que tem que ser feita, e aí é aquele trabalho que não acaba nunca, né? Que você tem que dar segurança para o seu consumidor, ele tem que saber que ele está colocando ali o cartão de crédito dele, ou que ele está colocando os dados dele, e a gente vai, né, cuidar para que isso não seja fraudado. E uma outra questão muito importante, e aqui não é tecnologia, mas é inovação não é só tecnologia, mas é inovação sobre o comportamento humano, do ser humano, que a gente vai ter que pegar cada vez mais forte, que tem a ver com a experiência, que o Vinícius falou, que não adianta mais ter uma experiência boa na compra, mas a entrega não é boa, é o pós-entrega, né? É o atendimento do pós-entrega, é aquele problema que você teve, né? E aí as empresas que estão fazendo, que sabem fazer bem, resolver essa dor do consumidor nesse momento de o meu produto chegou errado ou não chegou,
e eu conseguir ter um reembolso muito rápido. Eu sei que custa, tá, pessoal? Assim, ter um reembolso muito rápido e aquele consumidor sentir que ele está seguro em fazer aquela compra, porque daí a segurança ela partiu de uma parte de dados para uma parte de felicidade mesmo, de realização, de saber que eu posso contar com aquela empresa se tiver algum problema. Isso vão ser coisas que vão fazer bastante diferença e cada vez mais faz a diferença para essa compra online. Eu só acho que sobre o delivery, né, a gente precisa ter consciência que não há almoço grátis. Então, tem uma discussão que é o custo de uma entrega rápida. E que se você realmente precisa ter todo o sortimento, né, de um e-commerce numa entrega rápida, né, e a que custo? Né? Se você perceber em algumas plataformas, inclusive fora do país, já tem um movimento onde você tem as opções, né, de menu de frete, onde entregas mais rápidas têm um custo maior, né, e entregas mais programadas, inclusive, não tem custo. Né? E é exatamente por isso, porque quando você consegue ter uma informação com um tempo maior para você se organizar do ponto de vista de entrega, você vai consolidar as rotas, você vai criar roteiros que vão gerar um custo menor de entrega. Quando você precisa uma entrega em 20 minutos, meia hora, uma hora, essa entrega ela é praticamente única, né? E, obviamente, ela vai ter um custo maior. O que desse ponto de vista de dados é super importante? Quando você pega um portfólio de venda online, você vai ter um pedaço da sua venda que ela é recorrente num raio de abrangência já conhecido. E aí que começa um outro fenômeno, que são os fenômenos dos transit points, dark stores ou dark kitchen, né? Quando a gente vai para o food, que é o quê? Literalmente empurrar esse produto para mais próximo do consumidor para que seja possível essa entrega tão rápida. E-commerce, os centros de distribuição, né, o nome já dizia, era centralizado, você tinha um produto que saía, né, de Cajamar, saía do Espírito Santo, saía de Manaus, e ele demorava muitos dias para chegar até o consumidor. Agora, esta possibilidade de você comprar num dia, receber no outro, ou comprar num dia e receber no mesmo dia, só é possível quando você tem o produto cada vez mais próximo do consumidor. Para isso, as redes tradicionais de varejo acabaram descobrindo que as redes físicas de loja se tornaram uma fortaleza logística, porque elas já têm o produto perto do consumidor e, até pouco tempo, não exploravam essa fortaleza. Ou seja, se você era um lojista com rede nacional, você tinha uma loja física em Salvador, e um cliente de Salvador fazia uma compra no e-commerce, esse produto saía de São Paulo e demorava 3, 4 dias para chegar em Salvador. Né? Hoje, com o Ship from Store, né, com todas as ferramentas de omnicanalidade, você consegue acessar aquele estoque daquela loja física onde o produto está literalmente a alguns quilômetros do consumidor. De novo, né, dados, tecnologia, plataformas, digitalização. Então, é uma corrida muito interessante e eu acho que o ponto de inflexão, ele é o seguinte, né? Há alguns anos se dizia que as lojas físicas iriam fechar, né? Não iria ter mais lojas físicas porque o comércio eletrônico extinguiria a loja física. E o que a gente percebe anos depois, e aí por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quem é tão categórico nas previsões, a loja física, mais do que nunca, se tornou uma fortaleza, né, porque ela é uma fortaleza de experimentação de produtos, né, num showroom, e ela é uma fortaleza logística à medida que ela já tem o produto perto do consumidor. Então, acho que a gente realmente está vivendo aí uma revolução de omnicanalidade com uma força muito grande daquele varejo tradicional
que por anos estabeleceu presença física no território nacional. Você já conhece o portal das CDLs? É uma plataforma digital desenvolvida especialmente para que as entidades do sistema CMDL tenham acesso a um site de alta qualidade, com otimização integrada e compatibilidade com dispositivos móveis. Com o portal das CDLs, a sua entidade vai contar com um editor simples e intuitivo, hospedagem confiável, o melhor SEO e uma equipe de suporte dedicada a ajudá-lo ao longo do caminho. Tem um site profissional e personalizado. Acesse portal.cdls.org.br e faça o seu cadastro agora mesmo. Com o novo site, não há limites para o que a sua entidade pode alcançar. Não tem jeito, o varejo cada vez mais entendendo o canal de app como um baita benefício e aí independente, entre aspas, do que eles estão vivendo no momento econômico, eles vão fazer esse investimento. Você falando me dá até a sensação também que a loja ali de bairro, também, a proximidade dela também é uma estratégia. Então, assim, ter um serviço de entrega pode ser um diferencial para esse negócio, né? Já que ele está tão perto do consumidor e, de repente, ele também conhece melhor esse consumidor e tem a capacidade de proporcionar uma experiência que num aplicativo esse consumidor não teria, né? Outro movimento importante, a gente vê os shoppings, né, que tem um desafio muito grande. E eles cada vez mais se voltaram para o entretenimento, né, para a experiência, porque as pessoas acabam indo ao shopping não só para fazer compras, também perceberam, e todos os grupos de shopping center estão se movimentando para isso, que o shopping ele é um hub de uma comunidade, né, de um raio que está em torno do shopping. Então é bem comum você pensar o seguinte: preciso de um produto para agora, né? Se eu for num grande marketplace, talvez ou vou ter um preço muito alto do frete, ou ele não vai conseguir me entregar agora. Mas eu sei que esse produto tem no shopping próximo de casa. Só que você se deslocar, pagar um estacionamento, eventualmente você não tem esse tempo, mas o produto está ali e o shopping tem uma estrutura. A gente tem visto, né, os shoppings transformarem seus espaços de estacionamento em espaços de mini CDs, né, e outra modalidade que cresce bastante do pick-up, né, ou seja, o cliente não acessa o estabelecimento, ele acaba passando num modelo parecido com drive-thru, o seu produto já está ali separado, ele ganha tempo, pega o produto no caminho, né, do trabalho para casa, ou enfim, no seu caminho. Legal, você está falando e eu pensando aqui que eu prefiro muito mais a entrega, porque como mãe de 2 crianças, uma de 5 e outra de 3, tipo assim, administrar uma criança no shopping, ou no mercado, ou no restaurante, eu falo, é o melhor serviço que tem hoje, porque em casa a gente administra muito melhor 2 criaturitas, né? Eu sou pai de 3 também, todos eles pequenos, e entendo, sou solidário nessa tua fala, e que realmente não é nada fácil de administrar, muito mais prático você conseguir ou fazer um pick-up ou um delivery, né, e receber em casa os seus produtos. Você, olha, Thiago, pessoal, tem esse desafio também? Então, eu tenho um desafio um pouco menor, eu tenho só um filho, de 1 ano e 9 meses, mas eu sei exatamente o que vocês estão falando, porque com olha, Vinícius, já tiro o chapéu para você, viu? Você está de parabéns. Mas, Vinícius, me fala uma coisa, essa questão do shopping, né? Que você comentou, que a gente viu nos últimos anos isso acontecendo, e que eu particularmente acredito nessa ideia do shopping, tá? Mas recentemente, no final do ano passado, alguma coisa do gênero, a gente viu o Delivery Center, aquelas grandes logísticas que estão fazendo essa última milha do shopping, saindo fora. Por que acontece isso? Porque as pessoas, qual que é a sua leitura? Assim, eu de fato não tenho a resposta. As pessoas, elas não estão enxergando o shopping com essa possibilidade de entrega rápida, porque hoje alguns grandes marketplaces conseguem fazer isso, like Mercado Livre ou like um Rappi que consegue ir até o shopping comprar para você de repente. Por que isso aconteceu? Vamos lá, eu acho que o grande desafio do shopping ou de qualquer marketplace é a originação de venda. Né? E o shopping, ele
historicamente foi um negócio de real estate, né? Ou seja, constrói as lojas, atrai os varejistas, né? E o público de compra vem do entorno desse shopping, do marketing desse shopping. Ele entrar nessa corrida, né, de CAC, né, de custo de aquisição de cliente no online, ele vai disputar com os grandes marketplaces. Então, acho que o grande desafio dos shoppings é exatamente esse, é como que eles entram nessa competição de originar venda para aquele lojista que está dentro do shopping. Você citou, né, lá o movimento da Delivery Center e o encerramento das atividades. Ali eu acho que é um exemplo muito didático para o que eu falei agora há pouco, de que não há almoço grátis, né? Na verdade, a Delivery Center teve dos seus investidores, que principalmente eram os shopping centers, subsídio para ter preços de frete muito baixos. O problema é que quando o subsídio acaba, né, o negócio não para de pé, né? Então, acho que essa é uma discussão importante que tem que ser travado com o varejo, com os embarcadores, com os aplicativos de entrega, que como que se monta um negócio que seja economicamente viável, né, que atenda o anseio do consumidor, mas que economicamente seja viável, né? Então, no final do dia, alguém precisa pagar o frete, né? Ou o consumidor paga o frete, né? Ou esse frete está dentro da margem do produto, né? E aí produtos com mais margem vão ter mais facilidade, outros com menos margem, menos facilidade, mas não há mágica, né? Do outro lado, você imagina que a gente é uma rede autônoma. Então, hoje, milhares e milhares de pessoas e famílias Brasil afora têm na Eu Entrego a sua principal fonte de renda. A gente não pode precarizar, né, a vida deste entregador em nome de um frete subsidiado, né? O segredo de um marketplace de sucesso, de qualquer marketplace, é o equilíbrio perfeito. Ou seja, a gente precisa ter um preço de frete competitivo, precisa ter um pagamento desse autônomo de maneira digna e esperada, e o custo de intermediação da plataforma tem que fazer com que a plataforma seja economicamente viável. No nosso caso né, nós somos uma empresa que gera lucro, né, e caixa já há mais de 3 anos, né? Então, a gente consegue, com muito esforço, é claro, e talvez até por vezes abrindo mão de crescimento, mas tem um negócio economicamente viável. Legal. Eu acho que o frete é isso, né? Ele tem que ser o gatilho para você atrair aquele consumidor, de repente, para a sua plataforma, para a sua empresa, para o seu varejo, mas a experiência final tem que ser a qualidade da compra, a praticidade, a entrega que foi legal e tudo mais, e aí a pessoa vai voltar independente se tem frete grátis ou não, né? Óbvio que o frete é um gatilho, mas independente se tem frete grátis ou não. Tem um dado super legal de um instituto chamado Qualibest, que ele fez um comparativo entre 2020 e 2022, né? 2022 versus 2020, aí tem várias perguntas, e aí as pessoas respondem as vantagens da compra online e as desvantagens da compra online. Em 2020, uma das perguntas de desvantagem é a taxa de entrega. Então, era 41% dos entrevistados falaram que a taxa de entrega é uma desvantagem. Em 2022, foram 36%, 35% ou 36% falaram que é uma desvantagem. Então, veja bem, né, já está caindo a percepção das pessoas em relação à taxa de entrega ser um problema. Porque é o que a gente acabou de falar aqui em relação a filhos, né? Eu estou disposto a pagar, porque para mim é mais prático eu receber em casa que ter que cuidar dos meus filhos. Então, cada um vai pensar de um jeito, mas acho que cada vez mais a taxa de entrega ela vai estar inserida aí muito mais num benefício, a vantagem de você receber na sua casa na comodidade do que qualquer outra coisa. Sim, reconhecer que isso é um custo e tem um trabalhador ali por trás, né, também. Exato. Eu acho que, exatamente. Para mim, pelo menos pela minha experiência, é isso mesmo, vale a pena. Eu queria falar um pouco sobre inflação, né, como que vocês têm percebido esse momento econômico impactando o negócio de vocês, tanto o comércio eletrônico, quanto o desenvolvimento de tecnologia, até quanto o serviço de entrega mesmo. Bom, posso começar, né? Eu que sou, talvez aqui o mais experiente, para não dizer o mais velho da mesa,
né, cresci com inflação. Talvez novas gerações não conheçam esse fenômeno e o mal, né, que ele traz para os negócios, para as famílias, para as pessoas, e impossível no dia a dia, né? Tanto no comércio eletrônico, no varejo, porque a inflação corrói o poder de compra das pessoas e elas acabam comprando menos, né, ou substituindo marcas, né, por marcas que têm custos menores, né, e do ponto de vista de entrega, que é o que nos afeta mais diretamente aqui na Eu Entrego, é terrível, né, porque, obviamente, a gente não consegue fazer um repasse automático de aumento de combustível, por exemplo, que é o principal insumo de uma entrega, e isso acaba, consequentemente, reduzindo os nossos ganhos, né, de intermediação, né, para não sacrificar, né, o entregador, que tem um aumento de custo a cada aumento de combustível, né, e o repasse que ele recebe de um valor de entrega é o mesmo, né? Então, eu diria que esse é o maior desafio que a gente está tendo nesse momento. A gente tem tido conversas muito francas com os varejistas, com os nossos clientes, e tem encontrado neles compreensão da gente conseguir criar um modelo que seja sustentável. Eu acho que a maior prova de um desequilíbrio a gente tem vivido, e aí quem é usuário de aplicativos de motoristas, de pessoas, né, tem percebido como o serviço se degradou, né? Antigamente você chamava um motorista de aplicativo e dificilmente a chamada era interrompida. E hoje é o contrário, é difícil você conseguir um motorista na primeira chamada. Por que isso está acontecendo? Claramente porque aconteceu um desequilíbrio entre o quanto se repassa para o motorista e o quanto a inflação comeu, né, literalmente, uma parte do dinheiro desse motorista. Então, eu diria que Fernando, o maior desafio para a gente enfrentar esse ano, né, e pelo que os economistas têm previsto, não para nesse ano. Nós vamos ter ainda alguns anos de recessão até conseguir voltar, né, a um padrão de economia forte. Nesses momentos, né, a gente tem que ser criativo, né, tecnologia sempre desenvolveu soluções em cima de dificuldades, né, o nosso modelo de negócio é que é um modelo alternativo, né, e por outro lado, quando se tem aperto nas contas, as pessoas e as empresas ficam mais dispostas a experimentar inovações. Então, o lado positivo, né, a gente tenta tirar um lado positivo desse cenário, cada vez mais tentar ser inovador e eficiente para conseguir compensar o que a inflação faz com os negócios. Eu vejo assim, né, falando do comércio eletrônico como um todo, né, o que o Vinícius comentou, não tem jeito, então é a inflação, e está somada essa inflação um alto número de desempregos, né, então você soma esses dois fatores, é horrível para o varejo como um todo. O que eu vejo do varejo online, né, antes de falar de tecnologia? Eu vejo o seguinte, eu acho que nesse momento, com esse cenário, inflação, desemprego, eu acho que continua crescendo o varejo online para itens essenciais, que é aquilo que a gente falou do supermercado, né, eu não quero ir no supermercado, comprar, colocar no carrinho, colocar no meu carro, chegar em casa, descarregar. Então, eu acho que para essencial a gente continua tendo um crescimento e naturalmente vai cair aqueles itens que você consegue ter um desconto mais facilmente, né? Então, produtos que você possa buscar melhor em algum lugar específico para da sua casa, que não tem alguma coisa online para você comprar. Então, acho que esses daqui são os movimentos que a gente vai acabar enfrentando aí ao longo desse período. Por outro lado, o varejo online como um todo, a penetração aumenta, né? Não tem jeito, então as pessoas continuam entrando e continuam comprando e continuam querendo uma entrega rápida. Então, a gente, por mais que tenha um impacto, talvez a gente vai sentir, mas continuar crescendo. Do lado de tecnologia, do meu lado especificamente, né, pensando assim que eu atendo o varejo, não tem jeito, o varejo cada vez mais entendendo o canal de app
como um baita benefício, e aí, independente, entre aspas, do que eles estão vivendo no momento econômico, eles vão fazer esse investimento. Então, eu tenho clientes entrando, clientes querendo cada vez mais app, clientes querendo investir cada vez mais em app, entendendo que esse canal, o investimento, ele é mais eficiente do que você ter só apenas um e-commerce, né, porque você consegue trabalhar melhor o consumidor, o usuário, você tem um engajamento maior. Uma vez que você traz essa pessoa para comprar com você, a chance, tá? Tô falando a chance da experiência ser melhor é maior do que num site, por exemplo, né? Então, quando a experiência é melhor, ela volta mais vezes, e aí você tem algumas ferramentas e funcionalidades de engajamento para fazer com que essa pessoa volte no seu app sem precisar, na teoria, pagar por isso. Então, aqui a gente enxerga um crescimento dado o momento que a gente vive de varejo online crescendo. Mas eu acho que se eu olhar para os meus clientes, eles vão sim sofrer um impacto de queda de vendas versus períodos anteriores, assim, mas seguindo um crescimento. E você está falando aí do desenvolvimento de app, e aí me veio a dúvida, assim, quando que é a hora de um varejista fazer o seu próprio app, assim? Um pequeno varejista vale a pena, não vale a pena, enfim, qual que é a vantagem? Qual que é o momento, né? É o seguinte, se você pegar hoje os maiores players do varejo online, os maiores, você pega os 10 maiores, os 15 maiores, 20 maiores, você vai ver que todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm um canal de app, né? Então, mas eles são os maiores. E esses caras, a maioria deles já trabalha faz tempo com esse canal de app. Então, você vai pegar uma Magalu, uma Amazon, um Mercado Livre, esses caras já trabalham faz tempo com app. O que acontece? Lá atrás, de fato, exigiu um investimento muito alto para você ter um aplicativo. Então, eram poucas as pessoas que poderiam fazer. E o principal, você não tinha uma penetração tão grande no mobile, ou quando você tinha algumas barreiras de entrada de app, como memória do celular, internet, né, rede. Então, você tinha várias barreiras e as pessoas não sabiam trabalhar muito bem esse negócio. Tá? Qual que é o momento hoje? Hoje, e aí eu vou falar o que você tem disponível no mercado, que você consegue ter plataforma SaaS, você consegue ter um app com qualidade e que você tem um baixo investimento, para qualquer pessoa o aplicativo vai valer a pena. 100%. Tá? Assim, 100%, se você souber trabalhar bem o app, ele vai te trazer vantagem. Vamos pensar algumas coisas aqui. O usuário de app hoje, ele é muito mais engajado. Tá? Então, trazendo dados do mercado e dados da nossa plataforma para vocês entenderem um pouquinho. E eu estou falando que eu trabalho com clientes que faturam 50 mil reais no mês e clientes que faturam 9 dígitos no mês. Então, assim, tem de tudo. E essa é exatamente a média que a gente trabalha hoje. Hoje, um site mobile, né, um site que você acessa pelo seu celular, hoje 90% dos acessos são através do celular, né? Um site mobile trabalha com uma taxa de conversão ali de 0,8%. O que é isso? Você precisa de mais de 120 pessoas para fazer uma única compra. Quando você vai para um app, esse número cai para 33 pessoas, né? Então você tem uma taxa de conversão muito maior. Então você aproveita muito melhor aquele usuário que você deu um frete grátis, por exemplo. Então olha como já começa a funcionar a eficiência, né? Dei um frete grátis no site, ele comprou, não sei se ele volta. Deu um frete grátis no app, a chance dele voltar é maior, né? E a chance dele comprar é maior. Então você trabalha com engajamento. Hoje a gente tem um engajamento de 10 vezes maior do que num site. Então as pessoas ficam ali muito mais tempo navegando no seu app, falando com a sua marca, interagindo com você, então a lembrança de marca fica muito maior. Ticket médio, olha que interessante esse dado do ticket médio. São dados que todo time de marketing adora, né? Você gasta, as pessoas no app, elas gastam mais do que elas gastam no site. Né? Então, a gente trabalha aqui com de 20% a 50% a mais de ticket médio. Então, olha que interessante você ter uma pessoa, ela compra mais, e ela compra mais vezes, e ela compra mais caro, né? Ela paga mais para você. Então, todos esses dados, eles fortalecem para que qualquer pessoa deveria ter um app. Mas agora, lógico, se você estiver pensando numa plataforma SaaS, por exemplo, que você vai ter um baixo investimento para entrar. Agora, o erro, a maioria dos erros, ou a maioria dos clientes tem um grande erro de olhar esses dados e falar assim, app é tudo isso, então vou ter um app. E aí, ter um app, você precisa focar na experiência, que o Vinícius falou, a qualidade dessa compra que você vai ter no aplicativo. Não adianta nada você pegar um site mobile, colocar dentro de um aplicativo, de um app, e colocar na Play Store, na App Store. Não vai vender, né? Porque a experiência não fica tão boa, né? Você tem uma renderização diferente, um tempo de renderização diferente, a usabilidade não fica tão boa, então você não vai conseguir ter essas vendas. E aí essa pessoa vai achar que o app não funciona. Tá? Então você tem que ter um aplicativo com usabilidade, prático, fácil. Um outro erro muito forte do mercado hoje é achar que
já que eu vou ter um app, eu preciso ter um monte de funcionalidade. Não. Você precisa fazer com que seu consumidor compre de maneira fácil e prática. Não é para inventar moda agora. É isso que ele quer comprar, só. Posso te garantir que ele só quer comprar de maneira fácil e prática. Então faz muito sentido sim ter, tá? Um aplicativo. E aí, conforme você vai crescendo as suas vendas, você vai aumentando as suas vendas, você vai conhecendo melhor seu consumidor, né? Você vai trabalhando melhor essa cultura da pessoa voltar no seu app. Não sei se vocês sabem, o Brasil hoje, nos últimos 2 anos, a gente vive a maior cultura de uso de aplicativos no mundo, né? O Brasil teve o maior número de downloads de app de compras nos últimos anos. Né? Então, o brasileiro ele entendeu que dá para comprar por app, a experiência é boa, é o que o Vinícius falou, a gente gostou da experiência, né? Eles querem comprar por app, eles estão dispostos a comprar por app, e aí conforme você vai crescendo o seu produto, aí acho que vale a pena você escolher um produto próprio, né? E aí você ter mais funcionalidades, e aí você começar a trabalhar de maneira diferente. Ótimo. E para você, Vinícius, o aplicativo é essencial, né? Para o seu trabalho. Eu acho que não há mais essa discussão, né? Hoje a gente tem uma geração que nem computador mais tem. Trabalham especificamente com tablets, com smartphones. Então, tanto do ponto de vista de dar a experiência para o consumidor, né? Eu acho que hoje é impensável, né, que uma marca que queira conviver com o consumidor que não dê essa experiência, né? Lá no comecinho, quando começava a se falar de omnicanalidade, eu acho que a frase que mais me impactou foi assim, que o varejista, o comerciante, ele não tinha que escolher se ele seria omnichannel ou não. O consumidor já tinha escolhido o que ele é, né? Então, a gente está falando de aplicativo, mas isso vale para rede social, vale para WhatsApp, Telegram, enfim. Você tem que estar onde o teu consumidor está, né? E o brasileiro, até acima da média mundial, é um apaixonado por esse tipo de canais, né? E por outro lado, né, os grandes apps, né, os chamados super apps, eles são muito bons para gerar vendas, porque eles investem muito dinheiro para captar consumidores. Por outro lado, eles têm um custo importante de comissão sobre a geração desse cliente. Isso pesa, né, na composição de custo de um varejista, de um comerciante. Então, ele necessariamente precisa também ter o seu canal direto, o seu app direto, para que ele faça um mix de custo, que ele não dependa 100% de uma originação de um super app, porque nesse caso ele vai estar sempre atrelado a um custo que por vezes não é suportado, né, na composição de custos do varejista. Então, eu acho que quase não há mais discussão, né, se deve ou não. Claro que a questão do momento tem a ver com capacidade de investimento, né? Eu acho que o Thiago falou é muito importante, né? Você tem que decidir fazer e se dedicar, né? Um canal novo, né? Um app, ele é como se você estivesse construindo talvez a sua maior loja física. Você construir uma loja física e você não ter pessoas para cuidar dela é uma loucura, certo? Né? Por vezes o varejista, o pequeno varejista, sobretudo, ele não se dá conta disso, né? Que se ele vai criar um novo canal, ele precisa ter pessoas que cuidem desse novo canal, senão corre um risco que é a pessoa entrar numa loja sem ninguém para lhe atender, né? E nunca mais voltar. Você comentou de rede social, Vinícius, acho interessante fazer um link aqui com rede social, com aplicativo, né? E com esse seu fechamento de que você tem que ter alguém na loja ali para te atender, né? O que acontece é o seguinte, Fernanda, imagina que o varejista que entender o que é o fenômeno da rede social, por que a gente é viciado em entrar no Instagram? Porque toda vez que eu entro no Instagram tem alguma coisa diferente, né? É por isso que eu tenho ali o meu gatilho natural, cultura, eu vou entrar porque eu sei que vai ter alguma coisa diferente. O varejista que entender que ele tem um app, né, onde, de novo, a pessoa tem uma proximidade maior, e toda vez que eu entrar no app desse cliente, eu vou ver alguma coisa diferente, eu vou ficar viciado entrando nesse cliente. Eu vou ter a cultura de que eu sei que vou ter alguma coisa diferente. Então é moda, ficou frio, eu sei que se eu entrar ali, vai ter alguma coisa muito fácil na minha cara falando sobre a tendência para dias de frio.
né? Se é alimentação, vai ter alguma coisa muito fácil falando o que comer no frio. Se é supermercado, o que eu deveria me alimentar. Então, o cara que entender isso, o varejista que entender isso, que eu vou trazer o meu consumidor de volta para o meu app, e toda vez que ele entrar, ele vai ver alguma coisa diferente, né? Ele vai conseguir cativar essa pessoa, lembrança de marca, e a pessoa vai cada vez mais consumir desse varejista. Legal, muito bom. Pessoal, infelizmente eu tenho que encerrar o nosso papo, estou achando maravilhoso, muito aprendizado aqui. A gente acabou entrando num assunto e saiu em vários outros, isso é maravilhoso, acho muito bacana, porque podcast é isso, é aprendizado, né? Então, só quero agradecer vocês pela presença aqui e pedir para vocês falarem como nossos ouvintes entram em contato com vocês, se eles quiserem. Estou em todos os canais possíveis, né? Tem que ser omnichannel. Então, só procurar lá, Pessim, né? Vinícius Pessim, vocês me encontram. Mas, mais do que tudo, queria agradecer, Fernanda. Eu acho que iniciativas como essa são muito, muito legais, porque, como você bem falou, a gente aprende, né? Trocando ideia, ouvindo opiniões. Então, muito obrigado, parabéns, né? 40 programas depois, nos reencontramos. Fiquei super feliz aí com o sucesso desse podcast. Conte sempre comigo. Thiago, obrigado pela parceria aí no bate-papo, sucesso na Corbis. E vamos lá, né? Temos um ano desafiador e vamos precisar de muita reflexão e muita tecnologia aí para vencer os obstáculos. Do meu lado aqui, igual o Vinícius, eu estou em todas as redes, vocês podem me procurar Thiago Falanga, LinkedIn, Instagram. Fernanda, muito obrigado por essa conversa. Vinícius, muito obrigado, você também, pela troca. Foi super legal participar desse bate-papo. Como é interessante começar o dia tendo uma conversa diferente, que você está falando do que você gosta, né, do nosso mundo aqui, mas com outras pessoas e de uma maneira diferente. Então, super obrigado aí pela oportunidade. E tudo bem, foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço vocês por compartilhar o conhecimento de vocês, a experiência, e trazer para o nosso pequeno varejista informação para que ele possa melhorar o negócio dele e possa também crescer junto com vocês aí. É isso, pessoal, muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui nos ouvindo e a gente se encontra aqui no próximo Varejo SA Podcast. Até lá. No episódio de hoje, vimos que o comportamento do consumidor brasileiro mudou e o serviço de delivery continua sendo importante, seja por comodidade, praticidade e economia de tempo. Na semana que vem, vamos saber mais sobre o Inova Varejo, um projeto da CDL Jovem para levar soluções inovadoras e baratas para o varejo. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e até o próximo Varejo SA Podcast. Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação especial, Lucas Mustafa. Produção, apresentação e edição, Fernanda Peregrino. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.